Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Direito Tributário. Hoje nós estudaremos a quarta espécie tributária, os empréstimos compulsórios. Vamos começar então? De olho aí na tela. Bom, para começar falando sobre esse tributo, eu apresento a base legal, tanto no artigo 148 da Constituição, quanto no artigo 15 do Código Tributário Nacional. E eu vou colocar em tela aí para vocês o artigo 148 da Constituição, começamos por ele, e eu grifei também aí em colorido, em laranja e em verde, o que é importante para a gente extrair daqui do artigo 148 as principais características sobre esse tributo, os empréstimos compulsórios. Então vamos lá começar. Artigo 148 da Constituição Federal, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 2 pontos. Daqui a gente já tira 2 características. Primeira coisa, quem é o ente federado competente para instituir o tributo? É a União. Professor, Estado pode instituir empréstimo compulsório? Não. E os municípios? Também não. Distrito Federal? Também não. Essa competência é exclusiva da União. Nesse caso específico, em relação a esse tributo específico, somente a União pode instituir o tributo. E vai instituir como? Através de lei complementar. Pode instituir através de medida provisória? Não. Lei ordinária? Também não. Aqui a gente tem as 2 características, competência da União e para criar e instituir esse tributo através de lei complementar. Tudo isso é o que está no caput do 148 da Constituição. Tudo bem, pessoal? Então, avançando. Inciso 1º. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Então aqui a gente tem o que nós chamamos de pressupostos fáticos para a instituição do tributo. Então, no inciso 1º, a Constituição nos diz que a União pode instituir, no caso de calamidade pública, ou guerra externa ou sua iminência, se estiver para acontecer uma guerra externa. Então, o inciso 1º traz 2 casos para instituir o tributo em empréstimo compulsório. No inciso 2º, ele traz o 3º caso, que é investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Aqui a gente já apresenta a situação deflagrante do tributo, os casos que ensejam a sua cobrança. Inciso 1º e 2º da Constituição, artigo 148, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Bom, já temos um panorama das características do tributo. O que está faltando falar? Está faltando falar do parágrafo único que diz o seguinte, que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Aqui é uma mera observação do legislador originário, mas não faria sentido criar um tributo, um empréstimo compulsório, por exemplo, para enfrentar uma calamidade pública e o dinheiro arrecadado com esse tributo gastar em outra coisa, realizar outro tipo de despesa que não esteja vinculada com a calamidade pública. Então aqui é só mais uma observação. O recurso que for arrecadado com o empréstimo compulsório deve ser gasto com a despesa que o fundamentou. Bom, isso aqui, o 148 já dá um panorama geral. Eu vou apresentar o artigo 15 do CTN para vocês, só para a gente fazer a confrontação. E aí o que nós temos? Eu coloquei aqui em tela para vocês, e está lá, artigo 15, somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1º, guerra externa ou sua iminência, isso a gente viu no inciso 1º da Constituição, foi recepcionado esse inciso do artigo 15, e inciso 2º, calamidade pública que exija auxílio federal, impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis. Esse inciso do CTN também foi recepcionado na Constituição. Percebam o seguinte, que lá na Constituição, no artigo 148, o inciso 1º trata desses 2 incisos do artigo 15 do CTN. Só que o CTN traz um 3º inciso, que é conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Esse inciso, especificamente, não foi recepcionado pela Constituição.
Antigamente, tivemos empréstimos compulsórios que tinha como objetivo absorver temporariamente poder aquisitivo da população. Porém, como o Código Tributário Nacional é mais antigo que a Constituição de 88, a Constituição de 88 não recepcionou esse inciso terceiro. Portanto, não é possível mais instituir empréstimo compulsório cujo fator deflagrante seja o artigo 3º do CTN. Desculpa, o inciso 3º do artigo 15 do CTN. Tudo bem? Por isso que eu grifei aí para vocês, né? Coloquei um risco dizendo e coloquei uma informação embaixo para complementar que esse artigo não foi recepcionado pelo artigo 148 da Constituição Federal. Bom, parágrafo único. Aqui uma observação interessante do CTN. A lei que fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável disposto nesta lei. Essa pergunta é muito interessante, muitos estudantes perguntam, professor, como que vai ser a forma de pagamento, como que vai ser o resgate de tributo, já que ele é restituível, e eu vou falar disso daqui a pouco. E aí eu explico que, olha, o parágrafo único do artigo 15 do CTN, ele diz que obrigatoriamente precisa fixar o prazo do empréstimo e as condições de resgate. É a própria lei que criar o tributo que vai trazer essas informações para o contribuinte. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Esse tributo, de fato, ele é um tributo muito mais tranquilo para se estudar, até mesmo porque não tem nenhum tributo, nenhum empréstimo compulsório instituído, e ele é muito simples do ponto de vista normativo também. Bom, vamos avançar agora para as características desse tributo, do empréstimo compulsório. Eu vou apresentar 5 características para vocês. A primeira já está em tela e a gente já falou disso porque a gente já comentou o artigo 148 da Constituição. Primeira coisa que você deve observar, de quem que é a competência? Exclusiva da União. Como eu disse, Distrito Federal, estados e municípios não podem instituir empréstimo compulsório. Portanto, tributo federal. Segunda questão, lei complementar. Posso criar um empréstimo compulsório com lei ordinária? Não. Com medida provisória? Também não. Neste caso, precisamos de lei complementar para instituir o tributo. Segunda característica. O empréstimo compulsório é um empréstimo forçado, coativo, compulsório, porém ele é restituível. Por que ele é forçado, coativo, compulsório? Porque ele é um tributo. Né? Vocês lembram do artigo 3º do CTN, que tributa a prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, instituído em lei compulsório, ou seja, obrigatório. Materializou o que está na lei, você tem que pagar o tributo. E pelo empréstimo compulsório ser um tributo, ele é compulsório. Ele é um empréstimo, na verdade é essa a distinção dele. Esse tributo é um empréstimo. O Estado vai restituir no futuro. Porém, esse empréstimo é forçado, coativo, obrigatório, compulsório. Tudo bem até aqui? Mas lembre-se que é um tributo restituível. No futuro, conforme estiver na lei que criar o tributo, os contribuintes receberão esses valores, inclusive corrigidos monetariamente. E é aqui que eu falo o segundo ponto do item 2. Esse tributo tem que ser corrigido monetariamente, evidentemente. Bom, item 3, ou melhor, característica 3. Lá no artigo 148 do slide anterior, o inciso 1º e o 2º, eles não são o fato gerador. Eles são a situação deflagrante, ou seja, a situação que enseja a cobrança do tributo. E vocês lembram quais são os incisos primeiros, o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 148 da Constituição? Então, no inciso 1º, calamidade pública, ou seja, a situação deflagrante, não é mesmo? Calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E o inciso 2º traz a terceira possibilidade de cobrança, que seria o quê? Investimento público, urgente e de relevante interesse nacional. Então, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º traz as 3 possibilidades de cobrança desse tributo específico que é o empréstimo compulsório. Ponto 4, ou característica número 4.
A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. De onde eu tirei isso daí? Eu tirei do parágrafo único do artigo 15 do CTN. E é aquela discussão que eu fiz. Aqui é só para lembrá-los que a gente não pode aplicar o recurso com outra despesa que não esteja relacionada com o que ensejou a cobrança do empréstimo compulsório. Então aqui é só uma observação simples. Na verdade, quando eu estou apresentando aqui as 5 características, é a síntese dos artigos da Constituição e do CTN. E por fim, a última característica, nós temos aqui, essa não está evidentemente nesses artigos que eu mencionei, mas é uma característica importante. No direito tributário, nós temos alguns princípios, e um dos princípios é o princípio da anterioridade. Esse princípio ele se desdobra em 2 subprincípios que nós chamamos de anualidade e noventena. O que significa? Quando o Estado cria um tributo, para garantir ao contribuinte certa segurança econômica e certa previsibilidade, a maioria dos tributos tem que respeitar esse princípio da anterioridade. E quando a gente diz anualidade, é que a cobrança do tributo só pode ser no exercício financeiro seguinte, e o princípio da noventena diz que com no mínimo 90 dias após a sua criação. O que significa? Se o Estado criar um tributo em dezembro, ele só vai poder cobrar, seguindo o princípio da anualidade, em 1 de janeiro do ano subsequente e respeitando 90 dias, o prazo de 90 dias. Isso é para dar previsibilidade, garantia, segurança econômica para os agentes se reorganizarem para poder pagar o tributo, fazer o seu planejamento financeiro e honrar com a cobrança do tributo. Só que no caso do empréstimo compulsório tem uma característica especial. No inciso 1º do artigo 145, não seguimos o princípio da anualidade nem da noventena. E a explicação não precisa decorar, é só entender. Se a gente tem uma calamidade pública, ou estamos em guerra externa, ou está para acontecer uma guerra, não faz sentido o Estado criar um tributo para custear a calamidade ou a guerra e esperar o exercício financeiro seguinte o prazo de 90 dias. Se isso for seguido, provavelmente se for um caso de guerra, a gente já perdeu a guerra e não tivemos recurso para custear essa guerra. Por isso que no caso do inciso 1º do artigo da Constituição, não seguimos o princípio da anterioridade. Já no caso do inciso 2º, que trata de investimento público relevante, urgente e de relevante interesse nacional, esse sim tem que seguir o princípio da anterioridade, porque aí no caso, mesmo sendo um investimento urgente, é possível o Estado ter um planejamento para fazer esse investimento. Então, percebam o seguinte, inciso 1º do artigo da Constituição que trata sobre o empréstimo compulsório não segue a anualidade. O inciso 2º tem que seguir o princípio da anualidade e noventena, né? Na verdade, a gente chama de princípio da anterioridade. Tudo bem, gente? Bom, é isso. Esse tributo ele é muito simples, a base legal dele é bem resumida. O legislador originário que participou da construção da Constituição não gastou muito esforço na elaboração desse tributo na Constituição, né, nas informações sobre esse tributo na Constituição. Então é muito simples. E esse quadro que eu apresentei para vocês com as 5 características, na verdade, é extraído dessas informações do artigo 148, do artigo 15 e do que os professores, os acadêmicos tratam sobre o assunto. Aqui é um quadro esquemático que você tem para fazer a consulta sobre esse tributo. Para finalizar, trago 2 exemplos para vocês, 2 exemplos históricos da instituição desse tributo. Tivemos o Decreto-Lei 2288 lá no ano de 1986. Criou-se um empréstimo compulsório para financiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Só que nesse caso, a situação deflagrante desse tributo foi o excesso de poder aquisitivo. Por isso que eu coloquei em vermelho, porque hoje isso não pode mais. Esse fato, o que ensejou a cobrança desse tributo é o inciso 3º do artigo 15 do CTN, que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Como esse tributo
ele foi anterior à Constituição de 88, então nessa época ele entrou em vigência. Mas hoje isso não é mais possível. Só para trazer um exemplo de empréstimo compulsório que tinha como objetivo aquisição temporária de poder aquisitivo. E o segundo exemplo, mais conhecido, é a Lei 4156 de 1962, que instituiu a cobrança do empréstimo compulsório para todos os consumidores de energia elétrica a partir do ano de 1964. Qual que era o objetivo desse tributo? Expandir e melhorar o sistema elétrico brasileiro. Então, nesse caso, era um investimento urgente e de relevante interesse nacional. Os governantes da época criaram esse tributo porque foi a solução que eles encontraram para poder ter recursos e fazer esse investimento na expansão e melhoria do sistema elétrico brasileiro, do setor elétrico brasileiro, até mesmo porque naqueles anos a gente estava crescendo um pouco mais, energia elétrica, né? A produção demanda energia elétrica e precisava de fazer um investimento para ampliar o setor. O Estado, certamente sem recursos para canalizar para esses investimentos, resolveu instituir esse tributo para solucionar o problema. Perfeito, gente. Aqui 2 exemplos aí históricos sobre esse tributo. A gente avança aqui agora para o final da aula. E aí não sei se vocês estão lembrados, mas hoje foi a 4ª espécie tributária. Nós já estudamos os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria. Hoje falamos sobre os empréstimos compulsórios. E na próxima aula nós trataremos das contribuições especiais. Essa aula eu vou dividir em parte 1 e parte 2, porque as contribuições especiais ela é um tema mais complexo, enfim, e preciso de mais tempo, né? Nós precisaremos de mais tempo para explicar detalhadamente todas essas contribuições que temos no nosso sistema tributário nacional. Pois bem, então, próxima aula, contribuições especiais. Se você quiser assistir essa aula, se você estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ative aí as notificações, porque aí você vai ter ciência de quando eu publicar a próxima aula. E se você gostou, deixa aí um like, faz um comentário. Esse nosso trabalho aqui ele tem como intuito difundir o conhecimento sobre os tributos no Brasil, para que mais estudantes e demais interessados nesse assunto possam conhecer melhor o nosso sistema tributário, quais tributos nós pagamos, enfim, e participar, inclusive politicamente, das decisões que os governos enfrentam aí ao longo dos anos. Agora está tendo uma discussão sobre reforma tributária, então quando eu criei o curso a ideia era justamente isso. Vamos tentar trazer um pouquinho de conhecimento sobre os tributos aqui do nosso país para que a população consiga participar mais dessa discussão, opinar e ter uma opinião que de fato defenda os interesses da maioria ou que construa um sistema tributário que atenda a maioria de forma mais justa do ponto de vista social. Tudo bem, turma? Era isso aí então, a gente finaliza aqui. Por hoje a gente finaliza por aqui. Um grande abraço aí e até a próxima aula, que é contribuições especiais. Até lá, tchau, tchau.